Putin assina uma lei que dará 10 anos de cadeia para todo cidadão russo que se negar a lutar na guerra da Ucrânia. E mais, ele ainda demitiu um general em plena guerra. O que vai acontecer com o povo russo e o que será que está acontecendo com o Putin? Para você entender tudo isso que está rolando na Rússia e na Ucrânia nesse momento, acompanha aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar e continuamos dando aí repercussão a tudo que acontece na guerra da Ucrânia, na Rússia e na geopolítica internacional. E dessa vez uma péssima notícia aí para os russos, principalmente aqueles que estavam tentando fugir, sair da Rússia devido à convocação aí de 300 mil reservistas, pessoas comuns como eu e você que simplesmente estavam levando suas vidas e agora serão obrigados a irem para a guerra. Mas antes da gente ir para as notícias, para as manchetes que eu separei para você no dia de hoje, deixa eu pedir, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, e você que acompanha o canal com frequência, mas ainda não está inscrito, por favor, o botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, clica ali, se inscreve e ajude o canal a bater a sua meta de chegar aí aos 100 mil inscritos ainda esse ano. E também pressiona lá, senta o dedo no botãozinho do like, porque ele é muito importante para o YouTube entender que o vídeo é bom e recomendar para mais pessoas. Conto com a sua ajuda, brigadão de coração, vamos lá bater essa meta de 100 mil inscritos. E agora, bora para as notícias que eu separei, a primeira manchete do dia de hoje, manchete aí do portal e da revista Veja, que diz assim no seu título: Vladimir Putin determina 10 anos de prisão a soldado que fugir da guerra. Calma que esse título aí eu achei muito leve, a situação é muito pior do que isso. Mas antes de ir para as letrinhas pequenas, para você ficar entendendo o teor da matéria e dos fatos que estão rolando na Rússia nesse momento, eu quero lembrar de uma música, de uma banda que eu gosto bastante, Legião Urbana. Você aí gosta do Legião Urbana? Aliás, já coloca aqui embaixo se você gosta do Legião Urbana, gostava de escutar e gosta de escutar Renato Russo. E tem uma música que é fenomenal, que é Faroeste Caboclo, que uma das partes ele diz o seguinte: e não proteja o general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o na mão. Para você que gosta dessa música e sabe que palavra é essa aí. A grande questão é o seguinte: os militares ou os líderes políticos que causam as guerras, eles não as lutam, eles ficam atrás da mesa com o na mão. Exatamente isso. E é o que está acontecendo na Ucrânia nesse momento. Esse cara aí que está na tela, esse aqui, ó, você pode ver aqui, ó, ele está causando a guerra. Ele causou a invasão da Ucrânia, um país livre e independente, mas ele não combate, ele não vai para a linha de frente. E tem muita gente aí que adora falar bem do Putin, dizendo que ele é um grande estadista, que ele é um herói russo, mas ele fica atrás da mesa com aquele negócio na mão e simplesmente manda para a linha de frente para morrer por ele, jovens, pais de família, pessoas que têm uma vida comum e não estão nem um pouco interessados em lutar a guerra do Putin. Me diz aí você defende general de 10 estrelas ou políticos que ficam atrás da mesa com o na mão? Me diz aí, quero saber, os comentários estão aqui abertos para você, coloca tudo aí, porque é importante demais, eu leio todos os comentários. Agora vamos aí para as letrinhas pequenas, porque, como eu disse, o texto é muito mais pesado do que o título. Vamos lá. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou a pena de 10 anos de prisão aos soldados que se recusarem a lutar na Ucrânia ou na guerra da Ucrânia. O líder russo assinou uma lei nesse sábado 24 que obriga todos os reservistas a se apresentarem para o combate. Isso a gente já falou no vídeo passado. E também anunciou a troca do mais alto comandante militar por questões logísticas. Calma que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Agora vamos para a parte aí que é sem dúvida a mais pesada aí que envolve essa lei. Segundo a agência de notícias francesa, os soldados russos que se recusarem a, atenção, lutar, desertar, desobedecer ou se render, não pode nem se render ao inimigo, podem agora enfrentar uma prisão de até uma década, 10 anos. A lei já havia sido aprovada pelo parlamento russo durante a semana. Lembrando que o parlamento russo, a justiça russa, a Rússia inteira é comandada inteiramente pelo Putin.
É assim que funciona na Rússia, não é à toa que ele é um autocrata. Agora vamos focar aí nessa parte que eu marquei aí com marca-texto para vocês. Os soldados russos, ou seja, os civis, pessoas comuns que estão nas suas casas, estavam vivendo a sua vida normalmente até o dia de ontem, foram convocados e eles terão obrigação de lutar em uma guerra que não interessa a praticamente nenhum russo. Eles não querem lutar essa guerra porque, se eles vencerem, sabe o que muda para a Rússia? Nada. E se eles perderem? Também não. Quer dizer, se eles perderem, a Rússia vai ficar muito mal, com a economia completamente destruída. É isso que já está acontecendo. Só que a Rússia não vai ser uma potência, um país melhor, mais forte, simplesmente porque venceu a Ucrânia. A Rússia não está se defendendo de absolutamente nenhuma agressão. A OTAN não agrediu a Rússia não foi cercada. Os países que buscam a OTAN é porque eles se sentem ameaçados pela Rússia. Olha o que aconteceu com a Finlândia, um país neutro há muitas décadas, há mais de um século. A Finlândia é neutra, nunca quis entrar para a OTAN. Bastou a Rússia invadir a Ucrânia, o que eles fizeram? Buscaram a ajuda da OTAN, porque eles sabem que eles poderiam, junto com a Polônia, serem os próximos alvos da Rússia e do Putin. Então a população russa não quer lutar. E aí o que o Putin faz? Ele endurece, ele vai mandar o seu próprio povo para a cadeia ou para a morte. Você tem essas duas opções, ou vai para a cadeia ou vai para a morte. Porque, olha só, você não vai poder se render. Então imagina você aí que está me assistindo, sendo um combatente russo, lutando no combate no meio da Ucrânia, esgotam-se todas as suas possibilidades, os seus companheiros morreram em batalha, a sua munição acabou. A lei é clara, ela diz o seguinte: você não pode se render. Tira o capacete da cabeça e joga nos ucranianos, pega pau, pega pedra, faz o que for, mas você não pode se render. E isso é típico da Rússia. Vou recomendar um vídeo aqui para você. Assista o filme Círculo de Fogo, que fala aí sobre a Batalha de Stalingrado. Sim, foi uma batalha heróica lutada pelos soviéticos contra o exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Mas só lembrando que o exército alemão, o regime alemão da Segunda Guerra Mundial, você sabe qual é, né? Aquele do bigodinho ridículo. E o regime comunista do Stalin, eles eram muito semelhantes. Tão semelhantes que chegaram a fazer um acordo. O Stalin e o líder alemão daquela época, lá do bigodinho ridículo, eles eram ali brothers. Um admirava o outro até de certa maneira. Fizeram um acordo de não agressão. Isso que aconteceu. A Alemanha desrespeitou, invade a Rússia, ou a União Soviética, que é salva, sabe com o quê? Com muito apoio logístico dos Estados Unidos. Sim, os americanos salvaram aí a guerra, no caso da Segunda Guerra Mundial, e salvaram a Rússia, por isso que ela hoje não fala alemão. O mesmo Estados Unidos que muita gente nos comentários adora detonar, embora, como eu sempre digo, na geopolítica internacional, países não têm amigos, têm interesses, e também não existem países bonzinhos. Estados Unidos não tem nada de bonzinho na geopolítica internacional, mas é só para você saber aí um pouco do contexto e da história. Então lá nesse filme, os russos não podiam se render, você pode ver isso lá nas imagens. Os russos, quando mandavam soldados para a guerra, de um lado você tinha os alemães e atrás de você tinha o próprio exército russo pronto para atirar em você se você voltasse, se você retornasse ou se você se rendesse. Ou seja, você não sabia quem era pior. Era pior lutar contra os alemães ou era pior o seu próprio exército? Era isso que acontecia, muito típico dos russos. Então, como diz aí a própria lei, você é obrigado a lutar, não pode ir embora, não pode desertar, não pode desobedecer e não pode de forma alguma se render. E aí você vai falar aí, eu sei que você já vai colocar nos comentários aí, pô, mas você aí tá falando fake news, você aí não está fazendo uma análise correta, porque isso é em qualquer lugar do mundo. É verdade. O Brasil tem uma lei parecida com essa. Aliás, você sabe que existe uma única situação no Brasil onde existe uma pena de morte e é para deserção em caso de guerra? Isso existe no Brasil. Só que no Brasil, essa guerra e essa lei vale se nós estivermos defendendo o nosso território, a nossa pátria. E eu te pergunto, você acha que esses recrutas, esses reservistas, estão defendendo a Rússia? Estão defendendo a pátria ou estão defendendo o Putin? Porque a Rússia não tem nada, absolutamente nada a ganhar nessa guerra. E aí, você acha que o Putin está fazendo isso por quê? Porque ele percebeu que nenhum russo está apoiando? Olha aí, você que já colocou nos comentários do vídeo passado que os russos, que eu não falei dos russos que foram voluntários. Sim,
Quantos russos? 10 mil russos foram voluntários a lutar? Ele convocou 300 mil. Se tivesse soldado suficiente, ele não estava criando uma lei para dar 10 anos de cadeia para a população russa, porque eles não querem lutar a guerra que é do Putin. Vamos aí para a segunda notícia, então? Segunda notícia diz o seguinte, esqueci de tirar aí o marca-texto, fica assim mesmo. Diz assim agora, manchete do antagonista. Putin demite vice-ministro da Defesa. Olha como é que está a situação. Você acha que as coisas estão correndo bem na guerra da Ucrânia? O cara convoca 300 mil reservistas e agora demite o vice-ministro da Defesa. Olha aí, letrinhas pequenas. A Rússia anunciou nesse sábado 24 a demissão do vice-ministro da Defesa, o general de exército Dmitry Bulgakov, acho que é isso. O mais alto comandante militar responsável pelas questões de logística. Sim, uma guerra é vencida não só com soldados, tiro e bomba, mas sim também com a logística, porque para tudo isso chegar na mão de um soldado, a bomba, o canhão, o avião, o míssel, a farda, o alimento, tudo isso depende da logística. A intendência é a arma do Exército e das Forças Armadas em geral, que cuida da logística. Aliás, aqui no Exército, aqui no brasileiro, tem uma frase geralmente nos quartéis de logística, né, nos quartéis de intendência, que diz assim, ó, nós ditamos a permanência no combate. Sim, é a logística que diz se o soldado vai ou não continuar combatendo, porque se não chegar a munição, se não chegar o fardamento, se não chegar o armamento, o alimento, a água, não tem guerra. Então a intendência e a logística são fundamentais e a Rússia está dando aula nessa guerra. A Rússia está dando aula de como não se fazer uma guerra, porque como o exército russo apanha neste conflito, embora ele seja mais moderno, maior do que o exército ucraniano, os erros logísticos deles são absurdos. A linha logística muito longa, desabastecimento, principalmente nas primeiras semanas do conflito, tanques russos ficaram na beira da estrada simplesmente sem combustível. Imagina se a Ucrânia tivesse uma força aérea poderosa, uma artilharia, tinha dizimado o exército russo ali na primeira semana, não ia precisar de toda essa ajuda que está recebendo do Ocidente, o que é um erro da Ucrânia. Um país vizinho de um país forte não pode ser fraco, tem que ser poderoso também. Fica inclusive aí a dica para o Brasil. Segundo parágrafo, em seu lugar assumirá o general coronel Mikhail, acho que é assim que se fala na Rússia, Mizintsev, Ave Maria, que nome complicado, não sei se a pronúncia é assim também, tá? Que desempenhava funções como chefe do Centro de Comando Nacional de Defesa. O general de exército Dmitry Bulgakov foi liberado de seu cargo de vice-ministro de defesa da Rússia. Agora vem a parte mais esquisita, tá? Isso é bem típico da Rússia. Por ter recebido outro destino. Diz o comandante, diz o comunicado sem dar detalhes. Sem dar detalhes? Qual será que foi o destino do general que não agradou o Putin? O cara era o vice-ministro da defesa, responsável pela logística do exército russo na guerra da Ucrânia, e agora ele teve um outro destino. Qual será o destino que ele teve? A cadeia ou o pelotão de fuzilamento? Como será que as coisas estão se desenrolando? A Rússia é um país fechado, não tem liberdade de expressão, a população que saiu às ruas para se manifestar já foram presos mais de 1000 pessoas, lá a imprensa é controlada pelo Estado e tem muita gente aí que defende a Rússia. Você gostaria que o seu país tivesse um autocrata, imprensa controlada, não tivesse liberdade de expressão, que você não pudesse se manifestar, não pudesse ter um canal no YouTube, nada disso, porque o Estado controla tudo? Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião sobre essa situação, sobre essas duas manchetes que eu coloquei aqui e como você vê aí o conflito entre Rússia e Ucrânia. Coloca aqui porque é tudo muito importante e eu leio, como eu sempre digo, eu leio todos os comentários que são colocados aqui, respondo alguns deles, dou like em outros, mas coloca aqui porque o seu comentário é fundamental para eu saber aí o que você pensa. Beleza? Gostou do vídeo de hoje? Então é o seguinte, antes de ir embora eu vou pedir mais uma vez, clica aqui, ó, só clicar aqui na logo do canal, tá aparecendo aqui agora, badala o sininho das notificações e deixa o seu like, porque ele é muito importante. Eu conto demais com a sua ajuda para a gente chegar aos 100 mil inscritos. Amanhã, vídeo novo da Geopolítica Internacional, 6 horas da manhã. Eu espero por você, beijão do Toby e fui!